Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Valor e Negócios, um podcast onde a gente conta a trajetória profissional de grandes profissionais, pessoas que fazem a diferença para o mercado. E hoje eu estou aqui com minha querida amiga Iandra Furquim. Iandra, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio. Eu que agradeço o convite, feliz demais de estar com você. É sempre um prazer, né? Quando a gente se encontra, sempre flui, sempre tem conversas infinitas, né? Que a gente passaria horas Horas falando conversando. sem acabar o assunto, com certeza, né? Obrigada pelo convite, Lázaro, e parabéns pelo novo projeto. Imagina, que isso. O prazer é ter aceitado. Na verdade, é uma alegria que você tenha aceitado. Poder compartilhar um pouquinho da sua história. Mas vamos lá. Iandra, eu te conheço há muitos anos já, mas quem está assistindo talvez não. Fala um pouquinho quem é a Iandra. Bom, eu sou empresária, né? Sou empreendedora daquelas bem raiz, né? Eu falo que hoje todo mundo que trabalha no empreendedorismo tem esse nome de empreendedor, mas quando eu comecei, a gente simplesmente era do comércio É, mesmo, né? abrir um negócio, né? Era tipo isso, né? Então hoje não, hoje você é meio que uma profissão, né? Sou empreendedor. Mas eu vim lá do empreendedorismo raiz, né? E sou apaixonada, né, por desafios, por ver negócios crescerem. Sou apaixonada por pessoas. Eu acho que, principalmente, eu acho que essa é a coisa que eu mais gosto, de desenvolver pessoas, ajudar pessoas a chegarem numa performance legal. E, enfim, sou mãe, sou avó, né? Casada há 20, quase 24 anos e sou cristã e, enfim, sou empreendedora hoje, treinadora comportamental, ajudo, né, equipes de atendimento ao cliente a performarem e entregar mais resultados para as empresas. E é isso, esse é tudo que eu estou fazendo nesse momento e quem eu sou, ou estou nesse momento, né? Muito bom. Ó, você e o seu marido, vocês têm cara de bem novinho. Aliás, vocês são super novinhos. É que esse papo de avó, imagino, mas todo mundo, a família começou cedo, né? Então vocês são Pois avós, é. vocês vão ser tataravô ainda, vocês vão, vai Ai, longe. tomara, né? A gente tem aí uma disciplina, né, de rotina de alimentação, de treino, de cuidar da saúde, Vocês para que a dois. gente tenha aí longevidade, né? Então, esperamos aí que a família cresça logo, né? Mas calma, por enquanto, somos só avós, a Luna tem 2 aninhos, ainda tem chão aí pela frente. Muito bom, vocês dois são super queridos. Mas vamos lá. Iandra, você começou a trabalhar muito cedo. Eu já te conheço desde a época da escola, né? A Sim, gente estudou juntos. verdade. E da turma lá da escola, eu lembro que você foi uma das primeiras a ter um negócio. Sim. Você começou com quantos anos? Como que foi esse início, hein? Bom, eu nasci dentro de uma autoescola, né? Meus pais já tinham autoescola quando eu nasci. Naquela época, eu falo que a autoescola era comércio assim de bairro, né? Então a gente não tinha cara de empresa, né? Era aquela coisa ali que só o pessoal do bairro ia, buscava e tal. Então a gente é uma referência até hoje lá na Vila Mariana, a nossa autoescola de São Paulo. E eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Por basicamente livre e espancada à vontade, né? De ano na escola. E a minha mãe falou: olha, você repetiu de ano, não dá para você ficar fazendo nada, né? Então, a menina que trabalha aqui vai precisar ganhar neném, então você vai vir trabalhar. Ah, Cara, e eu adorei, porque, na verdade, eu falo que, como empreendedor, né, todos, como ser humano, né, todos nós temos os nossos desafios que a gente precisa superar. E um dos desafios que eu precisei superar foi a história de ter repetido de ano, hum, porque eu me sentia incapaz, eu achava que eu não era capaz. E quando eu comecei a trabalhar lá com a minha mãe, né, eu comecei a ver ali uma habilidade que eu tinha de me relacionar com as pessoas e tal, e aquilo foi me dando energia e um sentimento de capacidade. E eu acho que é aí que nasce a empreendedora, né? Porque eu comecei a ver que ali eu performava, talvez porque a escola fosse muito cansativa, aquela coisa amorosa para mim, né? E ali eu comecei a performar e pegar paixão pelo negócio. E então comecei a trabalhar com 12 anos e com 19 eu já empreendia sozinha. E aí os meus pais tinham um negócio familiar e eu comecei a ver que podia eu comecei a ter uma visão diferente, de que aquele negócio podia ser uma empresa com cara de empresa, porque até então era aquele negócio ali do bairro, meio familiar e tudo mais. hum. E eu comecei a ter uma visão diferente. E os meus pais, eles não acompanharam essa visão. Eu acho que eles não tinham essa energia, né, de falar, cara, vamos mudar tudo, porque era mais ou menos isso que estava na minha cabeça. Hum. Então, quando eu pensava ali numa empresa,
Pensar em tudo padronizado, em todo mundo uniformizado. A minha visão era desse negócio, cada um fazendo ali a sua função, e o que a gente vivia era os carros, cada um de cada cor, né? Sim. Os instrutores, cada um ali vivendo meio que o seu jeito de dar aula. E eu pensava numa coisa muito padronizada. Então, essa visão me inspirou a ir empreender sozinha e fazer com que as coisas acontecessem. E aí eu falo, né? Empreender, né, é muito mais um trabalho de persistência, né, do que de você achar que eu vou ficar rico da noite para o dia, né? E a bala de prata, né? Aquilo que vai resolver a vida de todo mundo. Exato. E hoje, principalmente na internet, a gente vê muitas promessas, né, rápidas de você, vai ficar milionário fazendo esses 7 passos e tudo mais. E a verdade é que, cara, isso não existe, né? Eu falo que de quando eu a minha visão, né? Vamos pensar numa fotografia Sim. dessa minha visão. Era uma autoescola bem estruturada, com carros padronizados, com equipe uniformizada. Essa era a minha visão. Que Uhum. eu tinha era bem diferente disso. E Hum. o pior, além de não ter nada parecido com isso, eu ainda não tinha nem o conhecimento. Para poder Porque botar em prática, Exato, por quê? Porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa maior, eu sempre tá? trabalhei com os meus pais, eu nunca Tá. tive a carteira assinada em outro lugar, eu nunca trabalhei para outra pessoa. Eu trabalhei para os meus pais, saí dos meus pais e fui empreender sozinha, sem conhecimento e só com a vontade de que aquela minha visão acontecesse, né? E eu, outro dia, criei a consciência de que eu cheguei naquela visão. E Tá. foi do absoluto nada. Um dia, meu marido me mandou uma foto no WhatsApp de todos os carros parados na porta de uma das nossas unidades. E, sei lá, tinha, sei lá, 8 carros na porta. E aí eu falei, cara, era exatamente essa a minha visão. 23 anos depois, Sim. eu olho para aquela fotografia e falo, eu consegui chegar nesse resultado. E teve uma coisa muito interessante que aconteceu também, que foi um dia que a gente teve que ir lá na autoescola, um domingo, para buscar um carro. A gente precisou fazer um movimento. E aí, quando eu cheguei na garagem, eu olhei, falei assim, marido, eu falei, todos esses carros aqui são nossos? Ele falou assim, não, a gente tem mais carros, é que está em outro estacionamento, porque eram outras unidades separadas, né? Uhum. Aí ele falou assim, não, a gente tem mais carros do que esses. Eu falei, é sério? Por quê? Porque assim, eu sou a pessoa que tenho a visão e vou fazer as coisas acontecerem. Hum. E ele é a pessoa que faz o financeiro e que organiza as coisas ali internamente. Então, eu vou fazendo acontecer, de repente eu falo, precisa comprar um carro, precisa comprar mais um carro. E Tá. ele fala, outro carro? Precisa comprar. E aí eu estou fazendo acontecer. E aí, de repente, a gente chegou naquela visão e a gente fala, cara, como que a gente chegou até aqui, né? É. Mas foi muito trabalho, né? Não olhando muito para os desafios e olhando mais para o sonho, que eu acho que Sim. esse é uma grande sacada, né, do empreendedorismo. É você criar uma visão e perseguir ela até o dia que você vai chegar lá. É, porque é só pra lá que a gente quer ir, né? A gente não quer ir pro desafio. É que o desafio aparece no meio do caminho, a gente tem que lidar com ele. É, Exatamente. você, olha, você falou assim que você entrou lá para trabalhar com seus pais, com sua mãe, enfim, e você se sentiu incapaz, né? Pelo fato de ter repetido de ano, não foi? Uhum, uhum. Sim. Tá. E aí você superou isso, você acredita que você superou quando você começou a trabalhar e viu que o que você fazia gerava resultado, que era legal, que as pessoas gostavam, não era isso? Sim. Sim, mas não foi Ah, bem assim, né? Foi, sim, eu entendi que ali eu performava, então eu tive mais vontade de fazer mais aquilo. vontade, aham. Mas, por um outro lado, eu falo que existem feridas que a gente carrega que a gente, às vezes, nem sabe, e às vezes a gente também supera sem saber. Hum, Então, vou tentar explicar isso assim em palavras, né? Porque às vezes até é difícil. Eu, ali na autoescola, comecei a ver performance e comecei a querer mais daquilo, porque ali eu me sentia capaz. Mas eu não tinha essa consciência, tá? Não uhum, tinha. Eu uhum. só fazia, e eu Por- falo assim, Você sentia que tinha que fazer. que era o caminho, então eu ia fazendo. E aí eu falo assim, né? Com 24 anos, eu tive meu filho, né? Eu já estava numa posição de como as pessoas veem bem-sucedida, Uhum, né? Eu já tinha empresa, a gente já tinha acho que 2 ou 3 unidades, a gente tinha ali uma equipe acho que de 30, 40 pessoas. Então a gente tinha uma vida legal financeira, então a gente já tinha casa própria, a gente já tinha carro, casa, filho, a gente viajava muito. Então a gente estava numa vida financeiramente bem estruturada. uhum. Só que, sabe quando você chega naqueles pontos da sua vida que você fala, eu não me sinto feliz? Sei.
E foi nesse lugar que eu cheguei. Tendo Eu não tudo, tendo tempo, dinheiro e não tá feliz. não me sentia Aham, feliz. aham. E aí começou a entrar uma incongruência dentro do meu coração, que eu falei: "Cara, não é possível que eu tenho tudo isso e ao mesmo tempo eu sinto que eu não tenho nada". Hum, E ali eu comecei a buscar, eu falei assim: "Eu acho que eu preciso fazer mais pelas pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa por alguém". E naquele momento, eu comecei a buscar a instituição de caridade, de lar de idosos, de criança, mas não era aquilo. Aquilo não me preenchia. E aí eu falo que tudo aquilo que a gente procura acaba de alguma maneira nos encontrando, né? E aí uhum, o que que eu encontrei? A minha prima me convidou a participar de um treinamento de desenvolvimento humano. E eu, uhum. cara, nunca tinha ouvido falar daquilo na vida, né? Falei, cara, o que é desenvolvimento humano? O que é desenvolvimento pessoal? Hoje todo mundo sabe, porque a Sim, internet mostra, é. mas isso era 2006, Tá, era, 20 anos cara, faz atrás. 20 anos, né? E a gente não ouvia falar. Então eu falei assim, pô, aí minha prima me convidou, aí eu falei, ah, mas o que é isso? Como é que é, né? Eu não sabia. Sim, E aí ela falou: não, você vai passar um final de semana num hotel, vai acontecer assim, uma transformação e tal. E eu falava, ah, mas e aí, né? transformar o Tipo, quê, né? o que que eu vou esperar disso, né? Enfim, aí ela falou tanto que foi, tá, eu vou. Marquei para 30 dias depois, né? Paguei lá uma grana e falei, vou, né? Sei lá, de repente é o que eu estou buscando, e de fato foi, né? Foi muito legal ela ter me convidado, e foi realmente um divisor de águas na minha vida, porque ali eu encontrei o que eu estava buscando. Eu falo que eu saí de lá com três. Eu vou chegar na na resposta do que você me Aham. perguntou. Eu saí de lá com três certezas. A primeira, da minha capacidade. Porque até aquele momento, mesmo tendo passado toda essa trajetória de as pessoas me verem como bem-sucedida, né? De as pessoas chegarem e falarem, cara, Yandra, você é foda. Desculpa a palavra aqui, não sei se Sim, pode pode, falar, mas não tem problema não. as pessoas chegarem para mim e falarem, e eu falar, tipo, parecia que elas não estavam falando sobre mim, Aham, sabe? Eu não me reconhecia naquilo que elas falavam, porque ainda tinha aquela pontinha da incapacidade. tá. Então, eu ia fazendo porque aquilo me movia. Uhum, Aquela sede de querer mais, de entender mais, de fazer mais, me movia. Mas não era pela minha capacidade, era pelo movimento de fazer o negócio acontecer. E uhum. aí, quando eu chego nesse treinamento, eu encontro a minha capacidade. E eu falo, cara, olha o tamanho da minha capacidade. E ali foi assim, um uau, assim, dentro de mim. Eu falei, é isso, eu sou isso. E eu Sim. me reconheci e achei a minha verdadeira identidade. Então, isso foi fantástico. A segunda coisa é que eu pensei, cara, se eu sou bem-sucedida, porque aí eu me reconheci, né? Sou bem-sucedida, conheço pessoas bem-sucedidas. Na autoescola, eu atendia gente de muita grana. Eu atendia presidentes de grandes empresas, eu atendia bancários, banqueiros, inclusive, gente Uhum, com grana. aham, E eu nunca tinha ouvido falar de desenvolvimento humano. Eu hum. falei, tem mais gente lá fora precisando disso aqui e sem saber que isso existe. Sim, E aí vem a minha terceira certeza. Eu precisava levar isso para as para as pessoas lá fora. pessoas. Só que aí tinha um problema, né? Hã. Eu não falava em público. E Eu aí, lembro disso, você tinha vergonha de falar em público. exato. E aí eu falei assim, cara, eu quero ajudar essas pessoas, eu quero, cara, dar palestra, treinamento sobre esse tema, porque eu acho que tem muito mercado, porque tem muita gente que não sabe disso, mas Sim, eu não falo em público. E ali começava a minha jornada no desenvolvimento humano, né? sim. E aí foi quando eu comecei, de fato, a mergulhar no assunto, entender de pessoas, né? Me tornei especialista em desenvolvimento de pessoas, justamente por causa dessa dor. Que eu via nas pessoas e que era. Eu falo assim, né? Outro dia eu ouvi um termo na igreja que o pastor da igreja ele falou o seguinte: ele falou, todo mundo tem um vazio dentro de si, tem uma pecinha dentro de si que só é preenchida com o conhecimento de Deus. Só Deus pode preencher esse espaço, né? Uhum, E aquilo, cara, foi sensacional ter ouvido aquilo, porque eu acredito nisso, né? Como uma mulher cristã, eu acredito nisso. sim. E eu acho que esse autoconhecimento, todo mundo precisa dele. Porque é uma peça que falta em todos É. nós. Porque a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em lugar nenhum, na faculdade. Você não aprende, ninguém fala sobre isso. Sim. Só que, cara, é tudo que você vai precisar para a sua Para a jornada. sua Seja jornada na sua você vida. um empreendedor, seja você um executivo, seja você um profissional de qualquer área. Quando você se reconhece, entende quem você é capaz de tudo aquilo que você quiser ser. Então, ou seja, né?
a gente precisa se conhecer. E é exatamente nesse ponto que a minha história, ela muda totalmente o jogo. Foi uma virada de chave isso. Foi uma virada de chave. Eu respondi a sua pergunta, né, sobre a Respondeu. capacidade. Legal. Sim, e muito bem respondida. Eu fui do Apoque ao Chuí, né, tipo... Agora, Mas mas você não você, vamos lá. Você descobriu isso e tal. Você tinha uma empresa, você tem, né, uma empresa, sim, mas naquele momento você tinha uma empresa e você a gente, como empreendedor, a gente é muito quando a gente põe uma ideia na cabeça, a gente não quer desistir. Não tem nada nesse mundo que faça a gente querer desistir quando a gente de fato veste a camisa, quando a gente quer fazer um negócio acontecer. é. E pelo que você está falando, a forma com que você está falando, seria muito aquele momento de muita paixão, muito amor, muito reencontro com você mesma, para Uhum. uma área totalmente diferente do negócio que você tinha. E o Sim. desafio ali, como que foi para você entrar nesse caminho sem abandonar o outro ou dosar a energia? Como que foi isso? Porque eu confesso que é muito difícil quando É, você tem muito amor pelo negócio, né? é. Cara, foi assim, foi muito interessante no sentido de que eu entendi que essa ferramenta, ela ia me ajudar com as pessoas dentro do meu negócio. E aí eu Ah, vou te falar onde essas coisas se encontraram. tá. Eu falei aqui, né, que eu nunca tinha trabalhado em outra empresa. Uhum, E aí, quando eu descubro o desenvolvimento pessoal, eu descubro um mundo à parte, que foi quando eu fui fazer as formações em coaching. uhum. E nessas formações, eu recebi ferramentas poderosíssimas de desenvolvimento de pessoas. Tá, deixa eu só fazer um Hã, comentário aqui que aham, eu vou te defender, tá? tá, tá. Quando a Yandra fala de coaching, existe hoje as pessoas, Um muitas pessoas, preconceito. é, É, hoje tem muito um preconceito com a palavra coach, sim, mas eu sim. conheço você, não tô falando só porque a gente tá no vídeo aqui gravando, mas só falo Não, de fora mesmo. Falo que uhum, eu sei o quanto você se dedicou para isso, quanto você estudou sim, e quanto você de fato acredita e sempre quis essa transformação das pessoas. sim, sim, Diferente de um mercado em ascensão, que foi o mercado de profissionais em coach, e que muita gente despreparada, desqualificada, gente só sim. pensando no dinheiro entrou. É, E aí foi. caiu, e aí hoje, né, existe, é só mais um coach e tal. As É, pessoas acabam é, não tomando cuidado com essa sim, profissão, que é uma profissão sim, maravilhosa, sensacional, sim, que de sim, fato ajuda as pessoas, mas a gente sim. se deparou. Hoje tem É. muitos profissionais que caiu aí no descrédito, Banalizou, né? né, banalizou Banalizou, demais. exatamente, obrigado. É, Banalizou é, é. por pessoas somente pensando única e exclusivamente no dinheiro e Uhum. não necessariamente nas pessoas, diferente do seu caso aqui, que é uma parcela muito pequena. Então, me Sim. perdoe ter te cortado, mas Não, eu não, precisava não. fazer Não, eu acho que essa é defesa importante aqui. você falar mesmo, né. Eu sempre falo que, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, qual é a diferença entre os gênios e os loucos? Simplesmente os resultados. Enquanto Exato, você, enquanto você não tem resultado, você é louco. Só tem exato. uma ideia e você é considerado louco. Uhum, Quando você passa a ter resultado, você é considerado gênio, é isso. né. Mesmo tudo aquilo que você tinha como ideia sendo uma loucura, né. É. Então, eu falo assim que, quando eu falo assim: "Cara, você tem um personal, ele é coach". Por quê? Porque o conhecimento que ele tem faz ele poder ser um treinador. Isso, Então, ou seja, então a grande questão é: o que que diferencia um coach bom e um coach genérico? sim. É o resultado, simples assim. Então, legal, eu preciso porque todo mundo precisa de um coach, todo Sim, mundo todo precisa, mundo né. precisa. Então, assim, cara, mas eu preciso de um coach para quê? Eu preciso de um coach para treinar meu corpo, eu preciso de um coach para treinar a minha alimentação, Um eu preciso de um objetivo. coach para treinar meu empreendedorismo, minha liderança. Então é isso, aí você vai escolher o coach de acordo com o resultado dele. Cara, que resultado você teve nesse meio, nesse mercado? E aí é isso. Então, é isso. Olhar para o resultado, olhar se o cara realmente é bom naquilo e ele vai poder ser seu coach e sem preconceito e só olhando para o resultado, É né? isso aí. Perdão. E aí você falou que adquiriu muitas ferramentas lá, né? Isso, aí eu recebi muitas ferramentas que era o que faltava para mim como empreendedora
para performar. E ali eu tive uma sacada, que empresas são feitas de processos e pessoas. E até Uhum. então eu não entendia isso, eu não Sim, sabia. Eu só tecnicamente não, mas você já entendia. tinha na prática, né? São feitas de processos e pessoas. Se você tiver processos bem estruturados e pessoas bem treinadas, você tem empresas bem-sucedidas. E aí veio o meu pulo do gato. Porque foi aonde eu peguei e falei, cara, tudo isso que eu aprendi, eu preciso canalizar em algum lugar. Porque senão, vou ficar perdido com isso aqui. Eu não vou fazer nada com isso. E aí foi quando eu comecei a fazer um laboratório com a minha própria equipe. Hum, Então, o que eu fazia? Reuniões com as ferramentas que eu aprendia nos treinamentos. hum, Então, eu via ali qual era o gap que a pessoa tinha, e eu começava a trabalhar nessa performance dela para ela ter essa melhoria, dando feedbacks, conversando, mostrando novos caminhos. E as minhas equipes começaram a performar muito. Tanto que, né, a gente, como autoescola, né, a gente chegou a ter 3 unidades, uma equipe de quase 45 pessoas, com um faturamento de quase 5 milhões por ano. uhum. Pensando numa empresa que trabalha por geolocalização, eu não posso atender o cara de outro lugar do Brasil, de outro Sim, lugar. Eu estou num bairro e eu preciso atender a demanda daquele bairro. Isso é um número muito expressivo, sim. né? Então, assim, resultado de um trabalho feito com ferramentas de desenvolvimento humano. Você aplicava isso no seu time e naturalmente eles tinham mais performance dentro da função de cada um deles, e Uhum, isso fez o seu negócio crescer. muito. Porque eu comecei a fazer as pessoas a se conhecer. Porque quem performa é um humano, não é uma máquina. E se o humano não sabe quem ele é, as habilidades que ele tem, o conhecimento que ele tem, como que ele pode usar o reconhecimento, como é que ele vai como é que ele vai performar bem, né? Ele não Exato. performa, ele performa bem, às vezes performa porque alguém tá cobrando, alguém tá mandando, mas aí pra ele não é prazeroso. Que Exatamente. E legal. aí entra naquela menina de 12 anos que entrou Sim, na autoescola da mãe, que estava ali com uma pereba de incapacidade, sim. mas que gostou daquilo que viu e começou a trazer performance. Caramba, cara. Entende? Então, Entendi. olha como o desenvolvimento humano ele é importante, né? Então, às vezes a gente fala assim, cara, hoje a gente não tem liderança preparada nas empresas Não tem. para lidar com os seres humanos, porque antigamente você era obrigado, na época dos nossos pais, quem trabalhava dentro de uma empresa era assim, cara, eu tenho um problema na minha casa, a hora que eu chego na empresa eu amarro meu saco com os meus problemas lá, eu entro para trabalhar, trabalho a minha jornada de 44 horas semanais, saio, pego meu saco de volta e vou para minha casa. Sim. Hoje tá tudo misturado. A pessoa, o WhatsApp, Sim. as coisas são muito dinâmicas. Então você está no trabalho preocupado com o que está acontecendo na sua casa, porque está chegando mensagem aqui no grupo da família. É. Então as pessoas não sabem mais separar isso. E um bom líder precisa entender o que está acontecendo na vida do seu liderado para poder achar esse meio termo e colocar o cara no caminho certo. Porque se você não fizer isso, cara, o cara não performa e você vai ter uma equipe ruim sem resultado. As empresas, a função de líder, né? As empresas elas têm o hábito de pegar alguém. Não estou falando que isso é ruim, tá? Pegar Uhum, uhum. alguém da base, alguém da linha de frente ali, da equipe, e colocar como líder. É Não isso. tem problema. Mas o jeito que elas fazem isso é que, na minha opinião, é errado. Por quê? Sim, Porque elas colocam a pessoa em uma função que ela precisa de habilidades competência diferentes, técnica. com conhecimentos diferentes, aplicar de um jeito diferente, e aí elas não desenvolvem, né? E É aí isso, entra isso que você está falando. Pode né? falar um pouquinho sobre isso, por favor? Porque o cara que ele sobe de cargo, ele está subindo de cargo por competência técnica, É isso. entendeu? E um Exato. líder, ele precisa ter habilidade comportamental, É isso. ele precisa ter habilidade de lidar com pessoas, ele Para precisa. ele e para lidar com as pessoas. Exatamente. E eu vou além, tá? Eu vou mais longe. Aham. O cara que. Para ir mais longe, eu vou contar uma pequena história, Eu tá? imagino a tua cabeça. É muito louco, né? Aham. Eu tive uma amiga, olha só, foi uma amiga, essa menina, ela trabalhou, o primeiro emprego dela foi comigo na autoescola do meu pai, eu tinha 18 anos. Tá, O nome dela é Daniele. tá. Ela trabalhou comigo, ela morava do lado da autoescola, e aí ela foi tirar carta lá, e a gente criou uma amizade ali.
E eu estava precisando de uma recepcionista, falei para ela, ela falou, eu quero o primeiro emprego, tal, e ela veio. E ela foi minha recepcionista, a gente trabalhou juntos por um tempo, foi excelente, a gente virou amiga, é amiga até hoje. E ela foi trabalhar em banco. Meu, cara, ela é uma pessoa assim, você falar para mim assim, ó, uma pessoa boa de relacionamento, a primeira pessoa que vai vir na minha cabeça é ela, porque ela é muito boa. Qualquer lugar que ela chega, todo mundo se apaixona por ela, ela é uma pessoa agradável, ela é uma pessoa divertida, ela é maravilhosa. E aí, beleza. Bom, passou o ano, ela foi pro banco, tal, ficou bem sucedida lá, virou gerente e tal, nanana. Chegou uma hora que ela estava estressada de banco, e aí ela me procura para ajudar ela a se recolocar no mercado, em outra função, em outra coisa, tal. Eu fui dar mentoria para ela. Conclusão, ela veio trabalhar comigo. Só que ela não tinha conhecimento técnico nenhum do meu negócio. Só que ela tem conhecimento de pessoa. Que é Conclusão da história. mais difícil, né? Exatamente, ela fazia a equipe performar, porque todo mundo adorava ela. Olha só. Entendeu? Então, assim, aí é onde eu queria chegar para fechar esse tema, né? Se o cara não tiver a competência técnica, mas tiver a competência relacional, ele vai fazer a equipe performar mais do que o cara que tem competência Exatamente. técnica apenas. Porque entendeu? as pessoas vão se sentir engajadas, conectadas com ele, né? É isso. E é bom você trabalhar com um líder bom. É bom, Você o tem ambiente, vontade. o ambiente de trabalho fica... É outro. As pessoas ficam mais engajadas. A gente tem até aí a entrada da NR, da atualização da NR01, Sim. né, que vai entrar agora no dia 26 de maio. Isso. E muitas empresas ainda nem acordaram. Mas nem Tem acordaram. empresa que nem sabe o que é. Não sabe nem o que é. E digo mais, tem muito RH que já deveria saber, ou já deveria estar preparado. É isso mesmo. E você liga, manda um e-mail, você vai começar uma conversa, as pessoas não estão cientes ainda, cara. Ou se estão, não, mas vai, uma hora a gente vai fazer. Sabe né? que tá no Brasil, né? Dá um jeito tudo pra depois do tudo, carnaval, tudo pra ontem, tudo pra última hora. É isso, é isso. Mas isso aí que você tá falando se conecta com esse assunto, né? Das pessoas. Sim, totalmente, porque, na verdade, primeiro que porque a questão da NR1, né, para quem de repente está vendo e não sabe o que a NR1, ela avalia sobre os riscos psicossociais dentro das empresas. Então, hoje, né, o E-Social está olhando muito para a questão psicológica das pessoas e está analisando esses riscos que pode trazer, né, de risco para essas pessoas ali dentro do ambiente de trabalho. Então, basicamente, o que a CNR está fazendo? Agora é obrigado que todas as empresas, todas, tá? Você pode ter um funcionário... Não importa o tamanho, exatamente. Você é obrigado a se preocupar com isso. A se preocupar com isso. Você precisa de um especialista que vá na sua empresa, fazer uma avaliação dos riscos psicossociais dentro de cada uma das áreas e trazer ali soluções para diminuir esses riscos. Vai precisar fazer um projeto e fazer implementações para diminuir esses riscos. Então, basicamente, né, o que a gente vê hoje, e isso é um problema geral, não é de uma empresa pequena ou de uma empresa grande, é a questão dos relacionamentos, o quanto isso estressa as pessoas. Por quê? Nós estamos vivendo numa era digital, onde as pessoas elas querem conviver mais com o celular do que com pessoas. Isso já é um problemaço, né? Então, quem vem aqui de área comercial, que nem eu e você, né? Sim. A gente era aquele que ia lá, apertava a mão do cliente, tomava café, ficava sabendo da vida dele, virava amigo, ia na casa depois, gerava um relacionamento, né? Pra gente, esse novo modelo de se relacionar, ele é muito complicado, porque a gente está acostumado com outro tipo de relacionamento, mas para essa geração, isso é comum. Só que a gente não pode achar que isso é normal, por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos seres relacionais. Né? Então, pode falar, eu não gosto de gente, não quero ver gente, mas todo mundo precisa de gente. Para tudo, né? Então, esses relacionamentos dentro das empresas estão estressando as pessoas, porque as pessoas acham que elas não precisam mais se relacionar, elas querem se relacionar com máquinas. Nem querem aceitar, né? Exatamente. As diferenças. Então, é isso mesmo. Então, assim, como que dentro, né, da NR1 a gente pode resolver esse problema, né? Ou amenizar, né? Exato, trazendo ali autoconhecimento para essas pessoas. E cada um tem um perfil, e cada perfil se enquadra numa determinada área, e a gente precisa respeitar o outro dentro do perfil dele, que não precisa necessariamente ser igual ao seu, exato. Né? Só que isso cabe para tudo. Você vai aprender isso
para diminuir os riscos psicossociais dentro da empresa. Mas você vai levar isso para a sua vida. Porque, Sim. mais uma vez, nós somos seres humanos, né? E estamos aqui vivendo, né, essa experiência que é se relacionar com pessoas dentro de empresas, enfim. Então, é isso. Então, a NR vai atuar nesse sentido. E eu acho que a gente trabalhar esses riscos, trazer ferramentas para as pessoas dentro das empresas, eu acho que isso pode melhorar não só o trabalho dela, a maneira como ela se relaciona ali, mas também o que acontece fora da vida dela. Tem empresa que vai fazer vai fazer ações antes, mas tem empresa que vai esperar, né? Fiscal bater na porta, ou ter um problema, um processo, né? Porque agora facilita para que processos sejam abertos, iniciados por funcionários mal intencionados, ou porque de fato tiveram algum problema na empresa, enfim, ou seja, a empresa precisa estar pelo menos antenada com isso. Agora, Sim. você falou uma coisa que eu até anotei aqui, ó, que é esse confronto de gerações, né, Yandra? Quando a gente fala do comportamento, de entender pessoas, o espaço um do outro, pô, hoje é muito comum a nossa geração, década de 80 ali, tá se conectando com uma geração de 20 anos mais nova, mas que já tem muito conhecimento, até por conta da internet, da velocidade de informação, tudo mais. E essas pessoas de 20 e poucos, 25, 30 anos ali, já chegando em cargos de gerentes, supervisores, o que é ótimo para o desenvolvimento de todo mundo, mas o confronto de gerações, né, para pessoas que não sabem lidar com comunicação, comportamento, tem tudo a ver isso que você faz, não tem ou não? Tudo, porque na verdade a gente precisa alinhar, né? Quem é quem ali, né? Como que cada um funciona dentro do processo, né? Uhum. Então, por exemplo, cara, você fala assim, tá, dentro de uma empresa hoje, né? A gente precisa de pessoas para mídias sociais? Para mídias sociais? A maioria das empresas precisa, né? Sim. Tá ali na Aham. internet, trazendo mídia, colocando conteúdo na rede e tal. Sim. Só que quem é bom em fazer isso? Essa geração que Essa nasceu com o geração celular na nova. mão, né? Eles têm muito mais flexibilidade, nasceram com isso, com o celular na mão, né? Cara, é muito louco. Quando você vê uma pessoa dessa geração pegar um celular na mão, é diferente da gente. Sim. É diferente. O jeito que eles pegam o celular já é diferente do jeito É. que a gente pega, né? Aham. Então você vê, eles têm uma habilidade ali em gravar um story, fazer um conteúdo e não sei o quê. Você fala, cara, como eu queria, né? Tipo, ter essa habilidade. A gente não tem. Mas, por outro lado, a gente tem outras habilidades, né? Sim. Então, assim, a gente precisa de todas essas gerações conectadas. Por quê? Porque o mercado de trabalho, antigamente, eu falo assim, a minha mãe, quando meu filho nasceu, a minha mãe era uma senhora. Uhum. Só que ela tinha praticamente a idade que eu tenho hoje. Sim. A minha mãe tinha 50 anos quando meu filho nasceu. Eu tenho 46. Ah, E aí você fala assim, pô, minha mãe já era uma senhora. Tipo, se você olhava para ela, você via uma senhora. sim. E a nossa geração, ela vai ter uma longevidade muito grande. Eu acredito que a gente vai morrer trabalhando. Sim. Por quê? Porque é uma geração que se preocupa com saúde, que se preocupa com uma suplementação, que se preocupa com atividade física. Por quê? Porque sabe, já aprendeu, que vai precisar dessa máquina para viver bem. Legal. E aí, o que está acontecendo? Então, ou seja, nós vamos ficar mais tempo no mercado de trabalho. Sim. Se Deus Ou quiser, né? Até porque seja, a gente então, gosta. exato. Ou a gente vai se adaptar às gerações que vêm, ou a gente vai sair do mercado porque não vai ter paciência. Tá. E Né? aí entra o conhecimento, você sabe quem você é, lidar com pessoas. Exato. Entendi que, pô, eu e Andra, a minha geração é essa. E eu dou conta disso aqui. Tá, mas eu preciso daquela mocinha da ponta que vai trazer esse conhecimento e agregar valor comigo. Um líder. O líder, exato. E aí tem uma outra questão dessa geração nova. Eles não querem responsabilidade. Eles querem viver experiências. Ou seja, eles estão entrando para o mercado porque eles precisam de dinheiro, remuneração Sim, claro. de alguma forma, mas eles não querem responsabilidade, assim, que nem a gente queria. Eu quero ser líder porque eu estou crescendo, porque eu vou, né? A gente tinha isso, a nossa geração tinha isso. Pô, eu subi para líder é porque eu faço uma coisa boa, então eu quero estar aqui. Não, essa geração não quer. Ela quer estar naquela colocação, naquela coisa, legal, estou aqui, e dificilmente esse cara está querendo crescer. Por quê? Porque essa é uma geração que vai viver com expectativas de capitalismo totalmente diferentes de nós, né?
Por quê? Porque a nossa geração olhava para o filho e falava: eu quero dar para o meu filho tudo que eu não Não tive. tive. Aí essa geração que está agora já teve tudo. É, Então o que vai estar acontecendo na cabeça deles? tanto faz, eles que se virem. É, Entendeu? Então entendi. vai ser diferente da gente, né? E a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que olhar para isso, a gente vai ter que, principalmente para os líderes, a gente vai ter que se adaptar. E tem mais uma coisa assim que eu nem era para entrar nesse assunto aqui, mas eu vou trazer Por para favor. apimentar a nossa conversa. O que acontece? Em novembro de 2024, eu estava ouvindo o Marcos Mignon, ele trouxe um dado muito interessante. Ele falou assim, o Marcos Mignon, ele é um apresentador da Globo, Sim. e ele tem um filho autista. Então, Uhum. ele levanta essa bandeira, né, há muitos anos. Uhum. E ele falou assim, de cada 100 crianças que nascem, 27 nascem autistas. Uhum. Ou seja, 30% da população está nascendo com uma síndrome. Sim. E aí a gente está falando do autista especificamente, Uhum. mas a gente tem que falar do TDAH, a gente Sim. tem que falar da síndrome de Down, a gente tem que falar de outras De síndromes que outras. estão, né, junto com isso. Então, beleza. Aí aquele dia acendeu uma luz em mim, tá? Eu falei assim, cara, se 30% da população estão nascendo autista, eu, né, na época, eu como empresária, dona de autoescola, eu tenho que pensar que em 18 anos, essa geração vai estar tirando carta aqui. Sim. E eu preciso estar preparada para atender esse público. Sim. Porque se eu não estiver, eu vou perder mercado. E mais do que isso, a gente não vai adaptar com a geração. Sim. Porque talvez essa, entre aspas, eu vou usar esse termo, mas Uhum. entenda, é o chip dessa geração. Sim. Porque essa geração, a última agora, veio com TDAH. Então, assim, a gente vai mudando, né? Sim. O jeito como a mente funciona. E os autistas, eles têm uma inteligência que é fora da curva. Sim. Porque quando eles trabalham hiperfoco, e talvez esse seja uma grande sacada aí, né? E era sobre isso que eu queria falar, que é os especialistas, porque quando eles pegam para pegar um determinado assunto, eles imergem De naquilo, um eles ficam jeito que muito bom. é. E aqui na autoescola, eu comecei a trazer esse tema para a equipe, eu comecei a treinar minha equipe para atender esse público. Inclusive, hoje a gente atende muito autista, que está Tá. tirando habilitação. Uhum. E eu tive um cliente autista aqui que o hiperfoco dele era carros. Ah, E ele, inclusive, trabalhava na concessionária da Audi, olha, porque ele tinha muito conhecimento sobre carros. que legal. E aí é nesse ponto que eu queria chegar. Que talvez o que vai acontecer no mercado é esses especialistas que têm hiperfoco naquele assunto, ele vai sentar naquela cadeira e ele vai ser muito bom naquilo. E o líder tem que saber sacar essas habilidades das pessoas para Entendeu? ajudar a direcionar para as atividades É onde eles isso. têm mais performance. Exatamente. E aí tem um ponto, porque o autista, por si só, ele tem algumas características que a gente precisa identificar para conseguir gerenciar ele. Então, por exemplo, um autista, você precisa dar previsibilidade para ele. Tá. Você não pode chegar para ele e falar assim, ó, hoje você não vai sentar nessa mesa, você vai sentar naquela mesa lá fora. Ele não consegue entender isso. Você precisa informar ele com uma certa antecedência, que a partir daquele momento, ou daquela data, ou daquele X tempo, ele vai mudar de mesa porque vai ser necessário, por algum motivo específico. Exato. Então, Justificando. ou seja, se um líder não souber identificar, entender e direcionar isso, Já vai ter, acontece? vai ter conflito de geração, de interesse, de conhecimento. Não vai Exato. ter resultado, vai Exato. frustrar. Entendeu? E aí você pega um cara que de repente é muito bom naquilo, ele é um Sim. especialista, porque ele entendeu aquele assunto, ele vai fazer bem aquilo porque ele gosta daquele tema, e aí você perde ali uma figura boa da tua equipe, por quê? Por questão de não ter entendimento, de não entender comportamento, de não entender essa questão de habilidades para poder colocar a pessoa certa no lugar certo. O líder que não saca como fazer as coisas, Exato. como conectar Nossa, as nós estamos pessoas. muito longe hoje. Dá pra ir muito longe ainda nesse assunto, hein? Dá, Mas, dá. putz, cara, é assim. É que assim, o que eu vejo, né? Toda hora conversando com as empresas, com líderes na equipe de vendas, que é o que eu faço, né? Eu treinar as equipes. Eu vejo que os líderes, eles não, além de terem ocupado uma cadeira de liderança, uma posição de liderança, Uhum. por uma questão técnica e não comportamental ou entender de pessoas, e com tanta informação que tem hoje na internet, muitos ainda não querem evoluir ou não
parece que se sentem, estão estagnados, sabe? É Querem que o isso, vendedor aprenda a vender melhor, é isso. mas ele não quer me- nem aprender novas ferramentas de vendas para Isso, ajudar os vendedores e nem isso. habilidades de liderança, né? É isso. Cara, é Porque triste na de ver ver. é porque na verdade o que que acontece? O brasileiro em si, né, Tem a ele questão quer o do ego. resultado, mas ele não quer pagar o preço para ter o resultado, E tem uma questão de né. ego também, não tem? Tem, com certeza. Cara, Porque é agora eu assim: sou "Ah, líder, isso, eu não eu preciso fazer sou, mais não preciso nada, fazer já nada, ou fiz". eu que mando agora, É né? isso, Aquela cabeça de lá de trás está é, totalmente desatualizada, é atrasada. isso, é isso. E aí eu acho que entra um grande ponto, né, eu falo assim: "Cara, eh, uma coisa que eu penso muito, assim, né, é na melhoria contínua, sabe?". Sim, Eu falo: "Cara, como eu posso fazer isso melhor? Como é. eu posso fazer isso ser melhor?". Então, quando eu comentei com você, né, que eu tenho um chat de atendimento, e eu fico afinando esse chat o tempo todo, sabe? As mensagens que são padronizadas, eu fico tentando afinar para que a comunicação fique mais fluida, para que o cliente entenda melhor, para que ele tenha uma experiência melhor. Mas as pessoas, elas não têm esse conceito de entregar mais do que o combinado, e principalmente as gerações que estão vindo agora. Sim, Porque ainda a geração dos nossos pais era aquela coisa, cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer bem feito, eu vou me dedicar a isso. é. Essas gerações já não têm esse mesmo Quer conceito. entregar o mínimo ali e olhe lá. E quer o resultado, E que é o né? resultado. E que é o resultado. Então, eu acho que esse é um grande ponto aí que tem que ser analisado dentro das empresas. Tipo, cara, os líderes, para poder ocupar aquela cadeira, ele tem que ter, de repente, um parâmetro anual de coisas que ele precisa estudar para evoluir. Porque eu sempre falo que as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para outro patamar, né? Exatamente. Você falou agora de refinamento, de afinar, né, o que fala e tal. Você usa o chat. Você usa isso na sua empresa até hoje? No atendimento, nas vendas? Como que você faz? Como é que é isso? Eu, assim, diariamente, eu Hum, faço, assim, hoje praticamente o nosso atendimento ele é 90% online, né. certo. Então a nossa venda e atendimento ele é online. Eu entendo que para as empresas performarem, elas precisam ter o atendimento bem estruturado, porque eu acho que o atendimento ele é o ponto central das empresas, Uhum, e a venda e o marketing conversando muito bem. tá, Então, por exemplo, eu falo assim: "Cara, o coração da empresa é a venda, se não tiver venda, não tem nada". certo. Então, o nosso foco como empreendedor, ele tem que estar 100% na venda. Uhum, Então, hoje, eu tenho um chat de atendimento, onde toda a nossa equipe tem um login e senha ali, e eu consigo acompanhar isso em tempo real, qualquer hora do dia, tá? tá. Então, eu praticamente todos os dias eu entro em conversas de todos os integrantes da minha equipe Uhum. para analisar, fazer análise de conversa. O que Cara, o cliente perguntou, o que que elas responderam, se a resposta que elas deram está alinhada com o que o cliente perguntou. E se eu vejo, e ali eu vou anotando os pontos, tanto do atendimento quanto da venda. E ali eu vou anotando os pontos para fazer o feedback, para ir alinhando essa comunicação. Então, assim, cara, eu não aceito, em épocas de chat GPT, a gente ter uma comunicação ruim. cara, isso aí que você tá falando, eu falo todo dia para os líderes quando eu tô dando palestra, treinamento. Pega o celular, pega um sistema, avalia a conversa, ajuda, senta do lado, mostra, corrige. É isso. Os caras não fazem, cara, é Não faz. Uma impressionante. coisa simples. Eu falo Simples de assim, fazer. cara, hoje a gente tem um assistente de graça, Sim, que é o chat GPT. sim, Eu trabalho em casa, né? Eu trabalho home. Eu falo assim, eu falo o dia inteiro com o meu assistente gratuito. sim, Hoje, eu nem me dou o trabalho de escrever mais. sim. Eu clico aqui no áudio, falo, ó, o cliente falou isso, eu preciso responder isso, eu preciso disso, eu preciso que a resposta seja para esse caminho. Eu vou ali ensinando essa inteligência para trabalhar para mim. Claro, vai ficando gravado lá, pô. Exatamente. E aí tudo que você leva para ele, ele já vai melhorando aquilo e trazendo uma resposta melhor. Então, assim, eu treino a minha equipe e as equipes que eu dou treinamento para usarem essa inteligência para performar melhor, para ter um atendimento melhor, para ser mais assertivo na comunicação e principalmente para entregar o que o cliente quer. Porque, na verdade, não é sobre nós, Né? é sobre o A cliente. experiência Tudo que é ele vai sobre ter, ele. né? Né? Então, se o cliente não tiver uma boa experiência, cara, é ruim para a empresa. Então, Sim, se eu trabalho nessa empresa, eu posso ajudar a coisa a funcionar melhor, para que eu vou fazer de qualquer jeito? Então, exato. só que a gente precisa criar essa consciência nas pessoas, porque isso não é uma coisa que elas aprendem.
Elas não vêm de casa com isso. Sim. Nós, como empreendedores, treinadores, né, a gente precisa ensinar isso e não achar que isso é o óbvio que tem que ser, já sabe. Não, Não, eles eu não posso sabem. melhorar, posso aprender mais. Exatamente. E se tem uma coisa que eu faço muito, é contratar estagiário. Eu contrato muito estagiário, Você contrata? muito. E eu gosto de contratar estagiário e, e eu vou te falar que eu treino o meu estagiário, eu treino. Eu não dou para outra pessoa treinar e eu vou te explicar por quê. Tá, Primeiro ponto é porque ninguém gosta de treinar estagiário, tá. É, o né? estagiário, Ninguém gosta. coitado, já tem uma. Aliás, ninguém gosta de ensinar ninguém. Essa é a É. verdade, né? Eu tenho paixão por ensinar, tá? Paixão. Eu amo ensinar qualquer coisa. Hum. Quando eu contrato estagiário. Então, assim, eu percebi que quando eu contratava estagiário e que eu deixava a equipe treinar, eu perdi o Putz, estagiário. eu já fiz isso também. Ah. Perdi o estagiário. E aí eu falei: não, eu vou ensinar o estagiário do meu jeito e ele vai ficar bom. Vai ficar bom. Então, o que eu faço? Eu ensino o estagiário, eu criei os processos internos, então isso Uhum, ajuda muito. Então, uhum, hoje, o estagiário ele vem com o roteiro já específico do que ele vai fazer, já com o passo a passo, já com todas as mensagens prontas e estruturadas, uhum, para ele só copiar e colar quando ele for atender o cliente, e uhum. eu fico acompanhando ele durante uma semana é o suficiente, né? Sim, direto ali colado é uma semana Isso. suficiente. Aí eu fico uma semana com ele e depois eu fico mais 3 meses acompanhando ele, um dia sim, um dia não, Perfeito. fazendo essa análise de conversa, dando feedback, melhorando, estruturando. Cara, Até para ele entender o que está fazendo, né? Não só ficar ex focado no script, né? O script é um meio, mas ele vai exato, internalizar. Ah, exatamente. Porque ali o dia a dia é que vai fazer ele aprender, exato. né? E aí eu treino ele e tal. E aí eu falo, cada estagiário que eu treino, ele fica melhor. Tá. Porque eu quero que esse cara aprenda, não só porque ele vai ficar na minha empresa. Claro que ele Sim, vai ficar na minha empresa, porque eu claro. quero que ele tenha o melhor, seja o Sim. melhor treinado. Só que por quê? Porque eu penso assim, o cara está entrando no mercado de trabalho agora. É, E eu falo isso para eles quando eu contrato. Falo, cara, é assim, ó, aproveita para aprender com alguém que quer te ensinar. é Porque verdade. lá fora você não vai encontrar alguém que queira te ensinar. Não vai. A maioria das empresas não está nem aí. Não Aliás, tá a nem aí. maioria das empresas não tem nem mais processo interno. É, As grandes perderam a mão de fazer processo, porque é, já está longe, é. né? E as médias ainda não sabem fazer processo. E assim, a minha empresa tem processo, por quê? Porque eu aprendi como fazer isso, eu vou lá e faço. Sim, E eu vou afinando isso a cada dia, tal. sim, Então, assim, mas de verdade, é difícil achar isso. sim. Porque E as é isso. empresas não. Pessoas que gostam de ensinar, que gostam de afinar e Uhum, de fazer a coisa ficar mais estruturada. E quando eu pego o estagiário, então eu quero fazer com amor isso para ele, sabe? sim, Cara, aprende aqui, tem alguém te ensinando com amor, é isso aí. eu vou fazer Aproveita. isso bem feito e eu faço a equipe receber, porque eu falo, gente, todo mundo teve um primeiro emprego um dia, mas todo mundo Sim. esquece disso, né? É, é. E é isso que você faz hoje nas empresas. Você Exa- leva. Você fala um pouquinho. O que que você entrega hoje? Como é que é o seu trabalho com as empresas? Para quem estiver assistindo esse podcast aqui e É, já. Porque eu aqui já estou curiosíssimo para saber quais são esses processos. Mas quem está sim, assistindo provavelmente vai ter vai querer entrar em contato com você. sim, E aí? sim. Bom, basicamente o que eu entendo, né, é que como empreendedor a gente precisa estar de olho no que acontece no nosso atendimento. Então, eu acho Uhum, que é uma área muito importante e que muita gente está deixando esquecida. E eu falo isso desde o pequeno empreendedor até o grande, tá? sim. Uma coisa que eu vejo muito como consumidora. Às vezes eu Uhum, entro em contato com uma clínica, por exemplo, vai, de dermatologia, né? E às vezes você entra ali e fala, ó, oi, bom dia, tudo bem? E as pessoas não estão preocupadas em entender o que você está buscando. Elas estão preocupadas em só te atender. sim. E eu acho que esse é um ponto muito ruim, porque a gente precisa entender para atender. É isso aí. Então, entender o que o cliente deseja, e porque o cliente não sabe. É, eles ficam com dúvidas, né? Exato, a mente Eles dele é acham que confusa. sabem às vezes. Exato, exato. Então, a mente dele é confusa. Então, a gente aqui no atendimento, a gente precisa desenrolar esse emaranhado que está na cabeça do cliente, né? Sim, E isso serve para a venda e para o atendimento. sim. Sempre chega líder aqui, RH, me perguntando, Lázaro, você tem um treinamento de objeções? Aí eu já respiro fundo. Vamos lá. Como é que o seu vendedor está abordando os clientes? Está perguntando? Está interagindo? Está tentando entender?
Tá apresentando a proposta do jeito certo? Cara, se não estiver fazendo nada disso, não adianta você querer É tratar o a melhor cara objeção. quebrando objeção. Cara, esses Né? caras criam esses e-books aí de tratar a objeção, copia e cola a objeção. Meu, e tem gente que compra. Eu já comprei alguns só pra ver o que o cara tava postando. Mas É, só tem besteira ali, sabe? Um negócio engessado, travado, que não resolve. é, Vai deixar o vendedor cada vez mais parecendo aquele que é aquele insistente, sabe? Aquele vendedor isso, chato. É isso que ele isso, faz. é isso, é isso. Mas porque o problema está em outro lugar. Só que muitos É líderes não isso, estudam, não sabem, se desenvolve e acha que o problema é o é treinamento isso. de objeção, é o treinamento, enfim. Quando deixa o RH para contratar, piorou. Piorou. Como é que o RH vai avaliar tecnicamente o conteúdo de um treinamento? Não faz sentido, cara. Não faz, Não não faz faz. sentido, né? Não faz, e eu vou além, né? O que eu falo aqui para a equipe, né? Eu falo para mim e para as equipes que eu treino. Eu falo assim, gente, assim, ó, a venda, ela tá muito mais no relacionamento. Sim. E é por isso que o atendimento ao cliente, ele precisa estar muito bem. É a base. Exato, é ele que vai se relacionar. Você É pode ter lá uma equipe de venda que performa É muito, que isso. entrega muito resultado. Só que se essa equipe de venda, essa equipe de atendimento não estiver preparada para receber esse monte de fechamento que a venda traz, Potencial fechamento. Vai perder acabou. antes de chegar no vendedor. Exato. Então, assim, cara, é muito importante que o atendimento esteja alinhado. Inclusive, os meus treinamentos, eu treino as equipes de atendimento para vender. Perfeito. Eu falo assim que na Ótimo. empresa todo mundo está vendendo. Porque tem muita oportunidade ali. E as pessoas não Claro, veem, não sabem não disso. vem, não vem. Eu falo, Contrata cara, alguém para fazer o atendimento e larga lá. exato, é 15% a mais de venda, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, Hum, assim, eu falo que é um processo, o meu trabalho, né, como treinadora comportamental, focada em atendimento ao cliente, em dar mais performance na empresa de vendas, é afinar essa equipe, no sentido de entender o que eles estão conversando dentro da base, né? Então, assim, basicamente, o meu trabalho eu entro dentro da empresa, hum, com foco no atendimento ao cliente, uhum. eu olho o que essa equipe está conversando, porque eu vou lá no WhatsApp, eu vou olhar as Você conversas, faz isso na empresa? faço isso, eu vou olhar as Você que olha, você não vai botar um. não, eu vou. Sabe por quê? Porque Ah, assim, o meu olhar é o que esse cliente está perguntando e o que essa pessoa está respondendo. Se eu pegar 5 conversas, acabou, é um padrão. Ela está fazendo errado com todas. sim, Entende? Não entendi. é uma coisa assim, ela respondeu para esse. Não, é um Não. padrão. E eu vou te falar aonde quebra esse padrão. O Ah, grande ponto a maioria das pessoas hoje tem dificuldade de ouvir, sim. tá? Uhum, Então, quando a gente está aqui conversando, você está me ouvindo na essência sim. que a gente está conversando e por isso você está conseguindo ter a mesma linha de raciocínio que eu estou Exato. tendo. Legal. Uhum. Quando a gente está conversando por WhatsApp, a gente acha que a gente não precisa dessa atenção. Sim. Por quê? Porque eu posso voltar e ler a conversa de novo. Só que Ah, se eu não ler na essência o que o cliente está me pedindo, eu não vou conseguir responder de maneira assertiva. com conexão. Entendeu? E é Entendi. exatamente aí que eu entro, porque eu vou olhar essas conversas, eu vou entender qual que é o ponto, porque às vezes a gente acha que o problema está na escrita, e o problema não está na escrita, está na conexão que não houve para fazer uma resposta, na É comunicação isso. assertiva, É né? isso. Então é isso que eu faço. Eu vou lá, eu faço o diagnóstico, eu trago a essência, o cerne da coisa para resolver o problema da raiz. Porque eu sempre falo que o problema nunca é o problema. Sim. Porque às vezes a gente acha que o problema está na mensagem, e o problema não está na Não mensagem. tá na O mensagem. problema está em quem está lendo a mensagem que não está conectando com o que ela precisa para poder fazer a resposta certa. É E aí, se você exatamente. não se conecta, você não se relaciona. Se você não se relaciona, Não vende. frente. É isso. É isso. Excelente. É isso. Caramba! Vamos Olha, juntar eu poderia facilmente ficar mais 1 hora aqui, mas sabe o que eu vou fazer? tranquilo. Quem estiver assistindo, eu vou deixar com um gostinho de quero mais. É isso, vamos E aí deixar. a gente vai marcar um próximo episódio pra gente poder se aprofundar. Aliás, mais uns 2, porque tem, sei lá, tem vários episódios, porque tem muita coisa que a gente pode conversar Tem aqui. muita coisa que a gente pode conversar. Muito legal, André. Olha, eu estou aqui. Sabe o que você fala? Que entrevista? É isso. Lada, então vamos lá, para a gente encerrar, né? Tipo assim, né? Obrigado. Pra gente encerrar, Eu tenho uma infelizmente, pra pergunta. gente encerrar. Eu sempre falo assim, né? O que você leva da nossa conversa de hoje? Ah, é verdade. É verdade. O que você leva dessa conversa de É, hoje?
Sensacional. Yandra, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter cedido o seu tempo para estar aqui. Eu sei que hoje tempo é dinheiro, tempo é... Aliás, hoje tempo é conexão e foi o que a gente fez aqui. Uma bela conexão, umas ideias muito bacanas. Tenho certeza que quem está assistindo vai tirar muitos insights, muitas ideias para poder levar para os seus negócios, empresas, ou para fazer negócio com você também. Pode vir. A ideia é essa, contribuir, gerar valor, e esse valor que a gente gera novos negócios. Né? Então, se você está procurando alguém para ajudar você no seu time, a treinar o atendimento, as vendas, a Yandra está aqui, olha só que trabalho. Ela mesma faz, não bota alguém fazer. Porque tem um monte de gente que vende treinamento, mas quem dá o treinamento é o outro contratado que você nem sabe se já foi vendedor um dia, se já foi empreendedor um dia, se faz um trabalho de liderança ali com o time. Mas você faz. Palavras aí finais para a gente poder encerrar. Não, quero te agradecer imensamente, né? Eu falo que eu sou o tipo da pessoa que tudo que eu vou fazer, se eu me propor a fazer, eu vou fazer de coração, com amor e com dedicação, né? E um dos valores muito importantes para mim é a melhoria contínua. Então, eu sempre estou estudando, sempre estou buscando, né? Sempre buscando melhorar. E eu sei que esse é um valor importante para você. E é muito legal quando a gente conhece uma pessoa e quando a gente encontra ela, a gente olha para ela e fala, cara, como essa pessoa está bem, como ela melhorou. Porque isso é notório, né? Quando você encontra a pessoa, saber que ela está bem, saber que ela está, né, se desenvolvendo, que ela está crescendo. E eu falo que Deus ele fez o ser humano para desenvolver e crescer. Então, quando a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo o caminho errado. É isso aí. Né? Então, a gente precisa desenvolver e crescer. E, às vezes, pode ser que dentro do que a gente está vivendo, às vezes no cenário, né? Dentro de tudo que a gente está vivendo hoje, né, cenário político, tantas coisas acontecendo, às vezes a gente se questiona, fala assim, cara, será que onde eu estou é onde eu deveria estar? Será que... Mas se você olha para trás e fala, cara, eu estou melhor do que eu estava internamente, né? Eu acho que é sinal que você está se desenvolvendo e fazendo o caminho certo. Então, eu acho que é isso. O desenvolvimento humano, né, o trabalho que a gente faz com equipes, com pessoas, é para trazer a melhoria, é para trazer o desenvolvimento, é para levar essas pessoas para um próximo nível. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar depois dessa conversa toda aqui, de tudo que a gente conversou, é o quanto o desenvolvimento ele é importante. Claro que dentro do meu trabalho, eu faço isso com pessoas do atendimento ao cliente, você, no seu trabalho, dentro de equipes, né, de vendas, liderança, mas em qualquer área, o desenvolvimento ele é importante para que as pessoas evoluam e cresçam, e de acordo com quem eu era e quem eu quero me tornar, e nesse caminho aí a gente desenvolver e crescer. Então, quero te agradecer muito por essa conversa, né? Foi sensacional. Sempre que a gente conversa... Sempre é bem legal. É que agora a gente fez uma conversa aberta, né? Exato. Mas essas conversas ouvir, constante. E normalmente as conversas são profundas entre a gente. Entre a gente. É isso aí. Mas é um grande amigo, né? A gente se conhece desde a adolescência, né? Ai, a gente não era adolescente, a gente era criança mesmo. Colégio, né? 12, a gente é 12. Pois é verdade, 12 anos. É um pouco mais novo que eu ainda, acho. E então a gente saber que essa amizade tem durado é um prazer enorme estar com você e feliz de ver que você desenvolveu, cresceu, está bem, notoriamente bem. Também com a sua ajuda, já passei por algumas sessões com você. Inclusive aquele treinamento lá que você fez, que virou a chave para você, eu fiz o meu primeiro por indicação sua. E ele mudou de fato completamente a minha vida também. Exato. A gente muda de nível, né? É isso aí. Porque a gente começa a se conhecer e fala, cara, a gente entende que pode mais, né? É isso. Legal. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Yandra, seja sempre muito bem-vinda e a gente vai marcar outros episódios. Pode contar comigo, estarei sempre aqui com prazer. E para você que assistiu esse episódio na íntegra, gostou da Yandra, eu já gosto dela, sou suspeito para falar, mas se gostou, entre em contato, faça negócio com a Yandra, chama ela para um café, um bate-papo. A ideia aqui é a gente girar conteúdo, girar valor e para que esses valores, esses conteúdos gerem negócios para quem está assistindo, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado e curte, se inscreve no meu canal, aqui no LinkedIn, não sei em qual plataforma você está vendo, e segue a Yandra também. E até o próximo. Um grande abraço e até.